tá sem barba que eu fico irreconhecível. Ah, pra mim lembra de quando eu tinha 12 anos. Ah, isso é bem triste até. Fica até chato, né? Eu pareço uma criança de 16 anos. Não, não, tá ótimo. Ô, professor, quando que tu começou? Quando que tu começou a dar aula? Cara, eu comecei a dar aula em 2009, um ano depois que eu me formei no terceirão. Na Uhum. verdade, foram 2 meses depois de eu me formar no terceirão que eu comecei a dar aula. Eu entrei na faculdade e daí já comecei a dar aula. Comecei a dar aula numa creche. Uhum. Depois fiz concurso público, concurso não, né? Processo seletivo para o município. Comecei a dar aula no município. E aí foi. Mas eu tinha Você... 17 anos. Ah, tá. É o que eu ia perguntar mesmo. Quantos anos você Já, tinha? já faz 12 anos que eu comecei a dar aula. E como é um professor tendo 17 anos? O pessoal respeita mesmo assim? Cara, quando eu tinha 17, né, eu tava ainda numa creche. Então, era Uhum. muito diferente, muita diferença de idade, né? Eram criancinhas de 5, 6 anos, e daí era de boa. Daí depois eu comecei a dar aula no município, e daí já eram adolescentes, assim. Só que a gente tinha idade muito parecida, eles tinham 15 e eu tinha 18. Então, eles curtiam um monte, porque eu brincava, fazia um monte de coisa que era bem para a faixa etária deles, assim. E daí, mas sempre foi muito tranquilo, assim. Conforme, por exemplo, quando eu dei aula para ti, né, isso lá em 2011, eu acho, 2012, por aí, eu Uhum. tinha acho que 20, 21, e sempre foi muito tranquilo. Nunca me desrespeitaram por isso, assim. Graças a Deus, a questão da idade nunca foi um problema. E você prefere com criança? Você prefere na creche ou na escola mesmo? Prefiro trabalhar com adolescente, É, sem dúvida. tem. Ah, eu ia perguntar se tem muita diferença, mas é óbvio. É Nossa, tem óbvio que tem. muita diferença. Assim, todo ciclo é muito distinto, assim, desde a educação infantil, o Fundamental 1, Fundamental 2, o médio são universos diferentes, sabe? Uhum. Eu gosto de todos, eu gosto de dar aula, independente de onde seja, assim. Mas é uma loucura. Os meus preferidos são os maiores. Ali o pessoal do ensino médio e tal. Não é que são meus preferidos, é porque sei lá, tu acaba se envolvendo mais, assim, com essa geração, né? Tu acaba conseguindo falar mais coisas, debater. E conforme menor eles são, tu tem que pesar o vocabulário, né? Cuidar com outras coisas, assim. Uhum. Todo professor tem um modo de educar. Existe um modo de educar errado? Existe educar as pessoas erradamente? Tem isso? Eu acho que tem, né? Eu acho que do mesmo jeito que os pais falham, a escola, o professor também acaba muitas vezes falhando. Eu acho que o maior falha do professor é o exemplo, é não dar um bom exemplo para o aluno, né? Porque Uhum. assim, ali o professor ele é a referência. Então, dependendo do que ele fala, dependendo do que ele faz, ele acaba não sendo uma boa referência, né? Então, eu acho que sim, tem como educar errado sim, né? Dependendo, pode falar uma besteira, pode fazer uma coisa que não é legal, e aquilo servir de referência para o aluno. Então, acho que sim, com certeza. Mas É, é complicado, né? uhum. Todo professor é uma influência para o aluno, né? Quando pequeno. Isso, Você, eu acho que você sim. acha, você acha que os professores têm, tipo assim, um impacto gigante na vida de uma criança? Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu vejo, por exemplo, sei lá, minha sobrinha, ela tá no terceiro aninho. O sonho dela é ser professora, porque ela ama a professora dela, sabe? Então, eu acho que sim. Eu acho que conforme o tempo vai passando, né? Alguns professores vão ficar indo no esquecimento, mas tem outros que a gente inevitavelmente lembra sempre. Uns marcam mais, né? Do que Uhum. outros. Mas eu acho que sim, dependendo do professor, dependendo do trabalho que se faz ali, ele se torna um professor marcante e impacta para o resto da vida, sabe? Uhum. Inclusive, o senhor que me fez ter vontade de fazer teatro, esse tipo de coisa. Olha só, tu tá vendo? Meu Deus do Aham. céu, que responsabilidade. Eu acho a responsabilidade muito grande, assim, porque realmente é um impacto que a gente causa na vida da pessoa. Às vezes a pessoa não tinha vontade de uma coisa e agora tem. E tu, continua querendo trabalhar com ufologia?
Eu lembro quando tu era adolescente, tu queria ser ufólogo. Foi por causa de ti que eu descobri o que era ufologia. Eu nunca tinha ouvido falar e tu gostava de ET. Tu lembra disso? Eu lembro. Hoje em dia eu É, quero ser psicólogo. ó, talvez para lidar com os ETs, então. Para lidar com os ETs. Sim, É, lidar com pessoas que veem ETs seria da sim, hora. seria da É hora. uma coisa da hora. Eu acho da hora. Seria, seria da Inclusive, hora. inclusive, o senhor fez teatro? Eu fiz cursos livres de teatro. Não, Uhum. eu lembro quando eu era criança, eu queria fazer faculdade de artes cênicas. Mas eu acabei escolhendo o caminho das letras, assim, mas eu gosto bastante do teatro, então eu tive experiências como aluno de teatro em cursos livres, assim, que daí foi onde eu consegui aperfeiçoar essa paixão, sabe? Uhum. E o teatro te ajudou muito para ser professor ou não? Nossa, muito! A sala de aula é como se fosse um palco, né? E lá, Uhum. cada sala de aula é um palco e ali os alunos a plateia. A gente aproveita isso para ensinar, né? Então, com certeza, assim, as técnicas de teatro me ajudam tanto na minha dinâmica como professor, quanto na maneira como eu ensino para os alunos ali, sabe? Por exemplo, eu vivia fazendo teatro, fazendo coisas que tu acabou gostando, entende? Então, com certeza a gente usa isso em sala de aula, né? Ah, que legal, mas tem aluno que não consegue diferenciar estudo de brincadeira? Tem isso, né? Ah, Lourenço, tem muito. Todo dia, todo dia. E, Mas, basta o professor colocar ele no lugar dele. Eu acho que, assim, os alunos, eles... Tem muitas aulas, né? O nosso sistema educacional, ele é muito denso, assim. É aquela uhum, questão muito... do aluno estar na fileira, um atrás do outro, ainda um mecanismo meio da revolução industrial ali, né? Que a uhum, gente ainda adota até hoje. Então, com certeza, os alunos acabam se rebelando contra esse sistema, assim. Então, a primeira oportunidade que eles têm de brincar, de estar fugindo desse padrão, eles estão, né? E aproveitam disso. Então, sim, eles às vezes perdem a noção, mas eu acho que também vai do professor, né? De estar pesando e direcionando para o lugar certo, se orientando, né? uhum. E como que tu faz para mostrar para os alunos que não é uma brincadeira, e sim um estudo? Eu acho que vai muito de como a gente lida com isso, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de brincar em sala de aula, não sei se tu lembra, Uhum, mas eu gostava muito de brincar. Eu acho que a brincadeira, a ludicidade que a gente chama na educação, ela desperta interesse, ela encanta de certa forma, né? Então, quando a gente faz ali a brincadeira, a gente acaba despertando o interesse. Então, quando o aluno não é interessado, ele acaba levando a sério, né? Então, eu acho que se a gente desperta o interesse no aluno, ele acaba percebendo que aquilo pode ser importante para ele, aquilo acaba fazendo algum sentido para ele, de alguma forma. Né? Claro uhum, que ali a gente tem uma sala com um número grande de alunos, vai bater em cada um de uma forma, de um jeito diferente, mas, num geral, eu acho que quando a gente desperta esse interesse, quando a gente cutuca talvez uma ferida ou pega um gatilho ali, ele vai entender que aquilo é importante para ele, de alguma forma, né? uhum. Então, eu acho Como que esse é o que, melhor caminho. como que o senhor faz para uma sala gigante prestar atenção no que você está falando? Pois são muitos alunos e um só professor, né? Daí é jogo de cintura, estratégia de ensino, mas geralmente, sei lá, eu nem sei, mas nem penso mais nisso. É tão automático hoje em dia, sabe? É tão automático que é isso, é chegar chegando e dali, sabe? Eu falo pra ele, vamos dali, vamos dali. Uhum. Empatia, né? Empatia ajuda Também, muito também. a gente se E, colocar todos no lugar um do outro ajuda bastante mesmo. uhum. E como que, tipo assim, você é um professor muito bom, né? Você é um professor muito bom, assim. Tem aluno que abusa, Obrigado. tem aluno que abusa de você ser muito bom. Por conta que tem os Óbvio, alunos meio espertinhos, né, e tal. óbvio, óbvio. Tem alunos que se aproveitam de. Assim, as pessoas, né, abusam no geral,
elas cometem abusos e etc. Nos alunos não vão ser diferentes, eles são pessoas ali em desenvolvimento. Então, óbvio que sim. Quanto mais legal tu és, mais brecha tu abre para que eles possam, sei lá, montar em ti ou abusar, né, da tua boa vontade ali. Mas é jogo de cintura. A sala de aula, eu acho que, tirando tu ter o domínio do que tu estás ensinando, é tu ter jogo de cintura para lidar com o ser humano, sabe? Uhum. Na sua E essência. falando em ensino, você acha que o ensino do Brasil está muito atrasado com o de outros países? Ah, não acho, tenho certeza. Eu tenho certeza, né? A gente, especialmente hoje na educação pública, a gente tem uma defasagem muito grande, né, Lorenzo? Uhum. E ainda mais no momento que a gente vive da pandemia, né? A educação brasileira, ela pede socorro, assim. Já pedia antes e hoje ela pede muito mais. Então é bem delicado quando a gente fala em qualidade de educação. Até nas particulares já é difícil alcançar um bom nível. Então, na rede pública que falta recursos, né, que é uma rede muito ampla, um país muito amplo no geral, né? Então, eu acho que sim, mas eu acho que nós já tivemos grandes avanços na última década. Nos últimos anos, a gente tem tido alguns retrocessos, assim, em relação a investimentos, em relação a fundos educacionais, e também até na mentalidade e nos processos, assim. Mas, com certeza, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Não precisa nem comparar com os outros. Comparar consigo mesmo, a gente já percebe isso. Uhum. Qual é a diferença de dar aula para uma escola pública e escola particular? Recursos. Hoje eu trabalho só Uhum. na rede particular. Hoje eu trabalho em 2 escolas particulares. No Colégio Energia, em Balneário Camboriú, no Colégio Faial, em Itajaí. No Colégio Faial, eu sou, além de professor, coordenador pedagógico. E é uma realidade muito diferente da escola pública e da escola privada, né? Na escola pública, geralmente, a escola recebe um fundo ali para poder suprir as suas necessidades do dia a dia, mas faltam muitos recursos, assim. Já na particular, não, né? Os alunos pagam, então os recursos estão ali disponíveis, sabe? Se precisa de algo, aquele algo logo se tem. Além de acesso à internet, material didático de qualidade para todos os alunos, né? Então, a escola particular ela tem mais recursos, mais espaços preparados, mais oportunidades, né? O que é uma pena, porque a escola pública, o ideal seria que toda escola fosse pública e de qualidade, né, Lourenço? Seria o Uhum. mundo ideal. Mas o mundo real, ele é capitalista, então a coisa acaba se configurando dessa forma. E em questão de liberdade para você poder ensinar, é muito bom. Você possui muita liberdade para ensinar os seus alunos o que você quer. Com certeza, autonomia. Né? O professor ele sempre tem autonomia. Assim. Como eu falei, hoje eu trabalho em escolas particulares. Eu fiz essa opção por questões de melhor qualidade de ensino para trabalho, né? De recursos e etc. Embora a escola particular ela exija muito mais não, mas ela exige bastante do professor, assim. O professor acaba trabalhando bastante. E a gente tem ali os nossos materiais didáticos, etc. É claro que a gente sempre segue, né? Sempre tem que ter um norte ali por meio do material que a escola institui, mas a autonomia do professor para poder trabalhar da forma que ele quer aquele conteúdo é grande. Então, sim, a gente tem bastante autonomia. Tem Uhum. escolas que não. Tem escolas que dão mais uma segurada, assim, mas graças a Deus, nos lugares que eu trabalho, eu sempre tive bastante liberdade. Deve ser péssimo trabalhar nas escolas que eles te seguram para fazer as coisas. Deve ser muito ruim. Eu já trabalhei em algumas escolas mais restritivas, assim, com direções ou coordenações que ficavam em cima e que falava A e não, dizia, não fala esse A desse jeito, né? Mas faz parte, eu acho que cada instituição tem as suas características e o profissional tem que se adaptar a elas, né? Se não está satisfeito, procura outro que seja o seu perfil. Foi o que eu fiz em muitas delas. E, e você acha que isso é ruim? A escola dá uma segurada no professor? Você acha que isso danifica um pouco do que vocês querem passar?
Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, o professor ali, quando ele. Já é difícil a sala de aula num todo, assim, né? O profissional da educação, ele já é um profissional desgastado naturalmente, assim. Como a gente falou, a falta de recurso, a falta de investimento. O país em si é um país que não valoriza a educação, né? Então já tem um monte de questões para se levar em consideração. Daí tem mais isso, né? Mais perder a liberdade do professor de poder ensinar da maneira que ele quer. Claro que o professor tem que ter bom senso para saber o que faz, como faz, se responsabilizar por isso, né? Uhum. Mas eu acho que quanto mais liberdade o professor tem, mais feliz ele vai, e mais o aluno percebe isso e se encanta mais com a sala de aula. O senhor já pensou em ser diretor de escola? Eu estou estudando para isso. Estou estudando para isso, sim. Que legal. Hoje eu tenho uma especialização em inovação na educação, já concluída, e estou fazendo duas especializações. Uma em coordenação e supervisão escolar, já atuo como coordenador, né? Tive a Uhum. felicidade de receber uma promoção no final do ano passado e agora estou me aventurando nesse universo da coordenação, que é um outro universo. Estou amando a experiência. E também estou estudando uma MBA em gestão escolar para nova geração de estudantes. Então, meu objetivo, sim, é poder continuar na gestão, poder evoluir dentro da gestão escolar, né, nessa área da coordenação e futuramente, quem sabe, numa direção. É uma loucura, porque gerir uma escola não é fácil, mas é um desejo que eu tenho. É um desejo que eu tenho. Uhum. Ser gestor. E quanto tempo que demora? Quanto tempo tu demora para concluir esse curso, essa faculdade? Então, é uma pós-graduação, né? Então, Uhum. agora é um ano, essa especialização que eu estou fazendo, esse MBA. Eu comecei em novembro e termino em novembro desse ano agora. Esses cursos que eu estou fazendo agora. Comecei os dois juntos e vou terminar os dois juntos, graças a Deus. Uhum. Não sei, né, se já vai me gerar resultados imediatos. Eu acredito que para a direção não, mas eu já estou bem satisfeito na coordenação, assim. A coordenação já me dá um norte bem importante e, e é o caminho, né? Tá sendo aí do professor, ali, já sendo a coordenação, quem sabe no futuro uma direção. Mas, como eu falei, a gestão escolar estar na frente de gerenciar os processos de ensino é bem desafiador. Nossa, é bem desafiador a questão do gestor escolar ali. Mas é isso, um dia de cada vez. Tem dia que a gente surta, tem dia que vai tranquilo, é um dia de cada Qual, vez. qual é a diferença de ser professor e coordenador? É que o professor, ele, né, tá ali dando aula para suas turmas, e o coordenador, ele gerencia todos os processos de ensino, assim. Então, hoje, na coordenação, eu supervisiono o trabalho dos professores, eu vejo o que eles estão fazendo, se eles estão cumprindo os planejamentos, o que está acontecendo, auxilio eles também tudo que eles precisarem, os alunos também, as questões, os problemas, né? Faço o intermédio ali entre professor, aluno e família, sabe? Eu fico fazendo esse Uhum. intermédio, é mais ou menos ali que o coordenador pedagógico trabalha. Então, por exemplo, hoje de manhã na escola, uma rotina escolar, né, do coordenador. A gente já às 6:30 da manhã já recebeu uma mensagem da professora dizendo que estava com sintoma de Covid, então já não pôde trabalhar. Então eu já precisei providenciar uma substituta, pegar o conteúdo dela, passar para essa pessoa substituir, avisar os alunos que a professora não viria. Daí isso vai uma aula inteira, até tu conseguir gerenciar todo esse processo. Daí tu acaba de resolver, tu tem que resolver outro problema lá. Daí a questão da formatura, que o aluno está com não sei o quê. Daqui a pouco aparece um aluno doente, tem que ligar para casa. Então, a coordenação ela envolve a escola inteira. Querendo ou não, tu acaba se responsabilizando por tudo que está acontecendo na escola, sabe? Uhum. É difícil achar uma substituta por conta que Meu tá faltando, Deus! é, tá faltando professor no país, né? Assim, ó, já é difícil tu encontrar profissionais à disposição, porque hoje em dia são 2% dos estudantes que saem da escola que têm interesse em ser professores. Então é um Uhum. número muito pequeno de alunos interessados em voltar para a educação, sabe? Continuar na educação, estudar a educação e virar professor. Então já tem realmente uma escassez no mercado. Para tu encontrar um professor para assumir uma vaga é difícil.
Eu fiz outro dos atributos do coordenador é fazer a contratação de professores. Então, esse começo de ano eu contratei alguns, assim, e foi muito difícil. Daí quando acontecem essas questões, o professor ficou doente, tem que encontrar alguém para substituir, geralmente tu pega na própria equipe. Ah, o professor X, ele não dá aula nas sextas-feiras, então, opa, ele está disponível hoje. Vou ligar para ele ver se ele consegue vir me ajudar. Então, a gente busca alguém dentro da própria equipe que não esteja trabalhando naquele dia, que esteja com horário livre, para ajudar nessa substituição. Mas é difícil, né? Especialmente quando o professor avisa em cima da hora. Esse é o maior calo no calcanhar de um coordenador, assim, ter que lidar com essa ausência do professor, porque o professor é o centro do processo, né? Se o professor não está na escola, aquela turma ali não tem o que fazer com ela, né? Claro que ainda eu acho esses processos muito antiquados, né? Do professor no centro do processo, mas é assim que hoje o sistema está configurado. Se Deus quiser, a gente muda o sistema um dia, mas hoje é assim que ele está configurado. Ah, Então é difícil quando o professor não está na escola. eu acho que é bem difícil a gente conseguir mudar o sistema. Eu acho que Ai, meu Deus, eu também, mas eu tenho essa utopia, sabe? Eu tenho essa utopia. Por isso que eu fui buscar me especializar em inovação, para encontrar quais os recursos que estão disponíveis. E desde que eu comecei a dar aula, o meu objetivo era ser um professor diferente dos professores que eu tive, sabe? Era de, e desde que eu comecei a dar aula, eu tento ser o melhor, pegar o melhor de cada um dos que eu tive e ser isso, ser o melhor de cada um dos que eu tive, assim. Só que realmente o processo, o sistema, ele é muito difícil, ele é muito quadrado e mudar a própria mentalidade, assim, hoje na coordenação eu pensava, quando eu entrei, ai meu Deus, eu vou revolucionar, mas é um processo muito longo, porque é muito difícil tu mexer no que já está consolidado, né, tu fazer as pessoas entenderem os novos processos e aceitarem e perceberem. Mas é um pouquinho de cada vez. A gente começa tentando inovar dentro da própria sala de aula, como professor, né? Depois a gente tenta inovar com uma outra dinâmica diferenciada e assim vai indo. Mudando a própria sala de aula já está de bom tamanho, E né? você acha que a tecnologia ajuda ou atrapalha nas aulas? Você acha que mais Nossa, ajuda ou mais atrapalha? a tecnologia ela é uma aliada, né? Uhum. Gente, a tecnologia ela nos possibilita coisas que a gente não conseguia fazer antes, e agora a gente consegue se comunicar com pessoas, a gente consegue gravar, bater foto, tudo na palma da mão, pesquisar. Nossa, uma infinidade de aplicativos que a gente tem, de recursos, de ferramentas, então a tecnologia só auxilia. Só auxilia. Tu vê, se não fosse tecnologia hoje, a gente não estaria aqui conversando, né? Uhum. Muitos alunos estariam sem aula porque as escolas estão, na grande maioria, fechadas, né? Então a tecnologia ela é uma aliada do processo pedagógico, com certeza. E ao futuro, né? A educação precisa dessa tecnologia para evoluir. Se for olhar, sei lá, a medicina, há 2 séculos atrás a medicina não era nada. O cara fazia cirurgia na sala do paciente, na sala da casa do paciente com um facão, né? Mas a tecnologia ajudou a medicina a ser hoje o que ela é, né? Que é uma das profissões Uhum. mais reconhecidas e disputadas no mundo. A educação é o sonho que vai para esse caminho, que hoje também a gente vive num momento mais precário, mas que a gente vai ter ferramentas e soluções educacionais que vão nos fazer evoluir. Eu tenho essa esperança. No Brasil não tem muitas escolas que usam muita tecnologia, né? Tipo assim, tem escolas que utilizam tecnologia, mas não muita. Não muita. E eu acho isso muito ruim. É. Ou eu tô falando merda. Não, tu tens toda a razão, assim. É que, como eu falei, o país é muito grande, tem muita escola, e nós somos um país com uma má gestão e tal. Então, não é uma prioridade para o governo brasileiro investir em educação, em tecnologia educacional e etc, né? É Uhum. muito dificultoso, assim, para eles. Às vezes eles acham que investir em educação é dar um tablet para cada aluno, dar um tablet para professor, e não é, né? É realmente levar ferramentas para a escola. Nas particulares, elas já estão mais equipadas, mas mesmo assim, é uma lousa, é um data show e já acho que estão fazendo muito, sabe? E como que tá sendo na pandemia para você?
Nossa, um desafio atrás do outro. A pandemia virou a educação de cabeça para baixo. Durante Uhum. 2020, eu trabalhei o ano inteiro remotamente, né? Então, nunca tinha dado uma aula remota por videoconferência. No começo foi um desafio, mas eu particularmente me adaptei muito fácil. Me adaptei muito fácil, encontrei as ferramentas certas, as ferramentas para conseguir o engajamento dos alunos, a interação, sabe? Porque geralmente o aluno fica muito parado só assistindo ali a aula, né? Então eu encontrei ferramentas que me auxiliaram bastante na interação com os adolescentes e as crianças. Mas para a grande maioria foi muito difícil, né? Como eu venho falando aqui, eu estou num lugar muito privilegiado, né? A escola particular ela é muito privilegiada. Ter famílias que investam dinheiro na educação dos seus filhos é um privilégio no Brasil, né? Tem recursos para fazer esse investimento, né? As grandes famílias não têm o recurso, mas mas foi muito difícil. Mas assim, eu tenho sobrinhos, por exemplo, que estavam na escola pública e daí eles não tinham as aulas da mesma qualidade dessas que eu dava, sabe? Os professores deixavam os exercícios e muitas vezes eles não conseguiam fazer. Então ficou uma lacuna bem grande na grande maioria dos estudantes desde que a pandemia começou. Hoje, eu trabalho numa escola que está tendo aula presencial. Então, a gente tá ali com o nosso aluno e a gente percebe essa defasagem, sabe? Como ficou um buraco e como a gente está tendo que correr atrás. Eu não consigo entrar num conteúdo novo sem estar resgatando uma coisa antiga, porque realmente ficou um buraco no meio do caminho, assim. Mas a gente segue trabalhando para tentar melhorar isso, né? Tentar diminuir essa defasagem. Mas E, assim, é difícil. uhum. E como foi para você entrar de novo na escola depois de tanto tempo fazendo EAD? Nossa, fico até arrepiado, porque a gente que é professor, assim, é muito difícil tu dar aula de fone de ouvido, sentado numa cadeira na frente de uma tela, né? Como eu tô aqui contigo. Foi aqui que eu trabalhei no ano passado inteiro. Então, assim, é totalmente fora, né, da rotina e do que a gente faz. Nossa, eu engordei 10 quilos, porque não anda, fica parado, muda totalmente, passa o dia inteiro sentado na frente do computador e o professor tá em dinâmica, né? Corre para um lado, corre para o outro, ainda mais eu que sou agitado. Então, quando eu voltei para a escola, daí eu me senti em casa de novo. Claro que hoje é uma preocupação muito grande, né? Eu sou aquele doido que fica assim, bota a máscara, a máscara, mais para fora, máscara. Mas é porque realmente é um momento delicado, né? A gente está de novo na escola porque a gente sabe porque a sociedade pediu que a gente voltasse, Uhum. mas a gente está se expondo ao risco, né? Não temos um plano de vacinação para professores, né? Então, eu tenho medo de estar na escola novamente, que é o medo da pandemia, mas tem a felicidade que é retornar para o chão da sala de aula, que é o lugar que a gente trabalha, né? E como que foi para você no começo só fazer EAD? Como que foi? Você sentiu como? Desafiado. Eu me senti desafiado. Muitos dos meus colegas se sentiram impotentes por não dominarem a ferramenta, mas com a prática eles conseguiram dominar, deu tudo certo, né? Começo de um sonho, deu tudo certo. Mas para mim foi o desafio, assim, eu me desafiei, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer o melhor que eu puder. Então eu trabalhei muito para conseguir fazer algo bom. Assim. Eu trabalhei, nossa, o dia inteiro, só trabalhava. Mas foi porque eu me propus, eu me desafiei a conhecer ferramentas, explorar ferramentas que eu nunca tinha conhecido, me desafiei. Então, para mim foi um processo gostoso assim de aprendizagem, de evolução. Eu acho que a educação, acho não, a educação nunca mais vai ser a mesma do que era antes da pandemia, né? Então, o profissional que se Uhum. dispôs a se adaptar, ele já está pronto para o futuro, né? Mas por que você acha que a educação nunca mais vai ser a mesma? O que a pandemia mudou na educação? Nossa, a pandemia fez uma coisa, Lorenzo, que a sociedade até então
tinha um receio, que era a questão da tecnologia. Se tu acha que é possível ensinar remotamente, que é possível ensinar por aulas virtuais, por aulas gravadas? Sim, é possível. A pandemia mostrou que sim, que é possível, sim. E professores que nunca, que ao longo dos anos, a gente vem tentando implementar a tecnologia, né? Ainda mais nós que somos entusiastas de uma nova educação, que sonhamos com o futuro, a gente vem tentando. Só que no quadro de professores, são poucos que se dispuseram a trabalhar com tecnologia antes da pandemia. Só que chegou a pandemia, todo mundo entrou no mesmo barco. Ou tu se adaptava, ou tu perdia teu trabalho, né? Ou tu perdia tua fonte de renda. Então, pela manutenção dos empregos, os professores precisaram se adaptar. E então nunca mais vai ser o mesmo. A gente teve contato com ferramentas que agora a gente não se vê mais sem, sabe? Não se vê mais sem elas ali. Então a educação nunca mais vai ser a mesma. Hoje, no presencial, os alunos que já voltaram para a escola, que estão assistindo, eles valorizam a escola também. Porque sempre teve aquela coisa do tipo, ai, que saco ir para a escola. Agora eles sabem que como a escola é importante. Então, o próprio olhar do aluno mudou também. Ele agora reconhece que a escola, de fato, faz falta, sabe? E se um professor ele tem uma internet ruim, ele é demitido? Cara, sabes que eu tive que colocar a minha própria internet da minha casa, né? Porque eu usava antes internet, eu rateava com a minha irmã, que é minha vizinha, Uhum. mas eu precisei colocar uma aqui no meu quarto para trabalhar com qualidade. E eu tirei do meu bolso, né? É claro, eu não tenho filhos, eu tive recursos ali para poder fazer isso, mas eu sei que muitos professores não, né? Eu consegui comprar um computador melhor para eu dar minhas aulas, mas teve professor que não. Então, assim, teve escolas que se adaptaram e conseguiram ajudar os professores. Na minha própria escola, muitos professores pegaram computadores da escola para continuar trabalhando. Mas, assim, essa história de rede, de internet, é cada um por si, Deus por todos. Cara, eu não sei nem o que dizer. Tipo, quando tem professor, tipo, com internet bem ruim, cara, coitado, cara, mano. Coitado, Isso, cara. sim, tipo, você ser demitido por ter uma internet ruim ou coisa do tipo, não conseguir dar aula. É bem complicado mesmo. E, assim, como eu falei, eu fui obrigado a colocar, porque no começo eu estava usando a internet que eu rateava, e, cara, dela caía, dela travava, daí tinha que ir lá pegar o modem na casa da minha irmã e reiniciar. Era muito transtorno. Então, para mim, valeu a pena colocar uma internet, né, exclusiva para isso. Só que é um custo que eu tiro do meu bolso, né? Então, eu estou pagando para trabalhar, né? Uhum. E daí é onde é realmente esses pontos aí que agora a gente precisa reestruturar, né? Então, um profissional vai pagar para estar trabalhando, né? Será que como é que a gente pode melhorar isso assim? Mas é aquela coisa, a gente foi pego todo mundo de surpresa, a gente se virou como deu, né? Cada um Uhum. se virou como deu. Ninguém queria ter passado por essa experiência que a gente passou no ano passado, né? Então, até as próprias instituições precisaram se adaptar. Mas o professor tem tirado o próprio bolso, isso é complicado. Você, desde quando, desde criança, sempre quis ser professor ou não? Sim, desde criança eu brincava de escolinha. Eu tinha uma vizinha que a gente cresceu junto e a gente brincava muito de escolinha. Meu Deus, como a gente brincava de escolinha. Daí uma aula eu era o professor, outra aula eu era a professora, mas eu odiava ser aluno. Eu só queria ser o professor. É claro que eu tinha outros sonhos também, né? A criança sonha com várias coisas, mas a educação sempre esteve ali. Daí quando chegou a hora de escolher, eu tive muita resistência. Eu não queria escolher a educação, eu tinha medo de ser pobre. E não é que fiquei pobre mesmo? Ai, não, mas eu tinha medo de ser pobre. Falava, ai meu Deus do céu, porque o professor passa muita dificuldade. Mas não é uma vida de luxos, né? Mas dá para viver bem. Dá para viver bem. A gente tem profissões que pagam muito menos e tal, mas é uma profissão que se tu é comprometido, tu consegue encontrar retorno financeiro. Então, eu hoje já tirei aquela ideia que eu tinha quando eu resolvi escolher a educação, assim.
que era o meu medo, né? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir ter uma vida, eu vou ter uma vida mais difícil. Não, não aconteceu. Claro que não é uma vida cheia de privilégios, mas quando a gente se encontra no lugar, na escola tal, no sistema tal, a gente consegue ter uma boa remuneração. Então, aquele medo que eu tinha, eu já me livrei, sabe? E hoje eu só sou realizado, graças a Deus. Uhum. Os, os equipamentos que os professores preferem, que os professores às vezes têm, é a escola que dá para vocês ou vocês têm gastado o próprio bolso? Como assim? Que tipo de equipamento? Por exemplo, estojo não. Caralho, agora eu me perdi totalmente aqui na conversa. Sempre foi assim. Tipo Tipo assim, o canetão, o sim, sim. apagador, o computador? Tipo isso daí. Então, depende da onde tu estás, né? De onde tu trabalhas. Mas a escola dá. A escola dá o canetão, dá o apagador, dá. a- Hoje as escolas já estão implementando o computador na sala, mas ainda tem muita escola que a gente precisa levar o notebook, precisa levar alguma coisa assim. Só que geralmente a escola dá. Geralmente a escola dá tudo que a gente precisa para o material pedagógico, sabe? Uhum. A gente vai encerrar daqui a pouco, tá bom? Minha última pergunta Uhum, aqui é. beleza. Minha última pergunta aqui é: professor ganha bem ou não? Professor ganha bem. Cara, eu conheço professores que são milionários. Caralho. Mas que são pós-doutores, né, PhD na área, com livros Nossa. publicados, palestras internacionais, dá aula na universidade há muitos anos e conseguiu virar milionário, né? Mas a grande maioria da população de professores do Brasil passa dificuldades. Uhum. Eu, por muitos anos, passei muita dificuldade financeira até conseguir encontrar uma estabilidade numa empresa que desse um salário que me agradasse, sabe? Mas a grande maioria dos professores passa dificuldade, assim, é uma luta de classe que precisa ser uma bandeira que precisa ser levantada com mais força, assim, pela sociedade no geral, sabe? Porque não adianta, a sociedade não vai evoluir enquanto a educação não evoluir. A educação não vai evoluir enquanto o profissional não for bem remunerado, não for tratado com dignidade, com respeito, para que ele possa cumprir o seu papel social, né? Que é o de educar. Então, o professor hoje ele ganha muito menos do que ele merece. Essa é a Uhum. verdade. Inclusive, você falou de livro e tal. O senhor escreveu um livro, né? O senhor Escrevi um escreveu. livro. Escrevi um livro de poesias e contos. Foi um sonho realizado também. Quando eu era criança, eu queria ser escritor. Então foi um sonho realizado. Eu, como dou aula de literatura, tem tudo a ver com a minha área. E foi uma experiência bem bacana, assim. Espero que venham mais livros por aí. Estão saindo uns Uhum. rascunhos. Sim, aliás, o senhor também me incentivou a escrever também. Eu É? escrevo. Eu tenho um álbum no Facebook com 30 e poucos textos que eu Sério, escrevi. Lorenzo? Que legal. Uhum. Eu Eu tô lembro que tu escrevendo. escrevia bem, já escrevia bem quando tu era criança, adolescente. Tu já tinhas uma Uhum. boa escrita, uma boa oratória, tu já falava bem em público, tu sempre se desenvolveu muito bem. Então eu sempre tive certeza que tu ia para uma área assim mais da comunicação, porque eu posso até ter te ajudado nesse processo, mas é uma coisa que já vem de ti também, com Uhum. certeza. Então, professor, a gente já vai acabar por aqui, né? Eu espero que o senhor tenha gostado. Ah, eu É, adorei, tava com saudade, Ti. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? é que eu não tô mais em Balneário. Eu não tô mais Mas em Balneário. onde? Tô em Rio Claro, interior de São Paulo. Tá do interior de São Paulo, meu Minha, Deus. minha família inteira é daqui. Aham. Daí eu vim para cá faz uns 4 anos. E daí hoje eu ajudo ONG. Eu sou monitor em ONG faz 3 anos. Daí eu tô ajudando projetos e tudo mais. Que legal, Lourenço, que legal. Que bom ver que também está se realizando aí profissionalmente na vida. Que bacana, que massa. Eu Uhum, acho que isso, depois que a gente, agora, né, já nos meus 13 anos de sala de aula, eu acho que isso é o mais legal, assim, é tu encontrar o ex-aluno e tu vê que ele se deu bem, tu vê que ele se encontrou, tu vê que ele está feliz. Isso aí não tem preço.
tem preço. Te ver bem me faz bem também. Uhum. Aliás, ajudar os outros é uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa que eu sempre quis, então para mim é algo que eu tô tendo um sonho realizado. Poder Ah, ajudar que cada vez massa, mais é algo incrível. que Então é massa. isso, professor. O senhor quer divulgar alguma coisa? Não, é isso. Quero te mandar um beijo, dizer que estou com saudade. Quando aparecer por Santa Catarina, apareça aqui. Vamos combinar alguma coisa. Uhum. Meu Instagram, @ogutocruz, para aqueles que tiverem interesse, me sigam lá. E é isso. E é isso, professor. Boa noite. Uma boa noite, tá, Lorenzo? Beijão.